estudantes e professores da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Paulo. Oi, Paulo, tudo certinho? E a gente está aqui hoje para falar sobre uma aula um pouco diferente do nosso contexto, que é o surf. Então, qual que é o objetivo da nossa aula hoje acerca do surf? É que vocês consigam investigar a história desse esporte, consigam identificar algumas manobras do surf e também reconhecer algumas competições e alguns atletas. Você tem ideia de onde surgiu o surf? Como que ele surgiu? Quem teve a ideia genial de subir em cima de uma prancha e fazer manobras em cima da onda? Em qual lugar do mundo que isso aconteceu? Vocês imaginam? Conseguem pensar em algum lugar aí? Alguma vez você já surfou? Onde que foi? Aonde foi que você surfou? Se você surfou ou tentou surfar? Fez alguma manobra? Eu sei que muitos já devem ter tentado fazer. Geralmente quando a gente é pequeno, a gente pega a pranchinha e tenta fazer manobra. Você já tentou fazer isso alguma vez? E é possível realizar na escola? Na escola consigo surfar? O que vocês acham? E você sabe o nome de algum surfista? Nós temos vários brasileiros que são conhecidos. Você sabe o nome de algum? Vamos ver isso hoje. A definição, então, do que é o surf. O surf é um esporte marítimo em que a pessoa de pé, sobre uma prancha, desliza na crista das ondas e, aproveitando o impulso, faz evoluções e, por vezes, passa por baixo dela. Então, no domínio de uma prancha, a pessoa ela fica em cima da prancha, passando na crista, deslizando na crista das ondas e às vezes também por debaixo delas, dentro delas. Vamos falar um pouquinho sobre a história do surf. Então a gente tem duas hipóteses. A primeira é que ele surgiu na Polinésia Francesa. Então a primeira hipótese é que lá na Polinésia eles inventaram essa modalidade. E a outra é que no Peru ele que foi inventado, com as pessoas pegando pedaços de madeira e fazendo como se fosse, como se estivesse fazendo manobra em cima da prancha. Então existem essas duas hipóteses. Aqui a professora trouxe a imagem de um surfista lá na Polinésia Francesa e aqui no Peru, que são esses, lá ainda tem essa espécie de prancha em que eles sobem nela, nessa embarcação aqui, e não em pé, no caso, eles vêm com remo, mas é uma modalidade antiga que se traz da antiguidade para explicar um pouquinho de que surgiu no Peru. No Havaí, ele era praticado de acordo com a hierarquia. Olha que legal! Então, os reis e os filhos dos reis, eles surfavam em pé e as pranchas eram enormes, de 2 metros para cima. Então, só os reis que podiam surfar em pé nas pranchas. As pessoas vinculadas à realeza, elas podiam, só que podiam surfar em pranchas menores. E os nativos não podiam surfar. E o rei ele podia passar essa prancha. Por exemplo, ele usava a prancha, não queria mais usar porque já estava bem desgastada, ele podia passar para essas pessoas vinculadas à realeza, mas nunca para os nativos. Os nativos eram proibidos. Então, por conta disso, a gente tem uma imagem bem forte aí do surf no Havaí. Em 1948, aconteceram as raízes na costa da Califórnia. Teve um atleta em que ele foi participar da natação e ele nadou e ganhou ouro numa prova de natação mundial. E aí ele disse, quando ele chegou no país, ele disse que ele treinava através do surf. E isso foi um acontecimento muito legal na época. Então foi na Califórnia que isso aconteceu. E aí as pessoas começaram a levar o surf não só como uma forma de rebeldia, aqui no caso, mas como uma forma de treinar mesmo. E isso aí foi aumentando e cada vez mais aumenta a prática do surf. No Brasil, foram os trabalhadores de companhias aéreas que tiveram contato fora do país e trouxeram para o litoral brasileiro. Então, em Santos, foi o primeiro lugar em que começaram a praticar o surf. Então, as pessoas, os trabalhadores de companhias aéreas que iam para outro lugar, outro país, viram que a modalidade era legal e trouxeram para cá. Em 1987, aconteceu o primeiro campeonato brasileiro de surf, masculino, e daí 10 anos depois, as mulheres foram incorporadas a esse campeonato. Então, teve uma década aí de salto para as mulheres poderem estar participando dos campeonatos de surf.
Aqui para vocês a evolução das pranchas. Então, as primeiras eram feitas de madeira. Em 1950 foi um marco, que daí vieram as pranchas com espuma de poliuretano. E agora a gente tem cada vez a gente tenta ser mais firme, né? Que ela seja mais resistente, mais durável. Então agora elas vêm com poliestireno com revestimento de resina epóxi, para deixar ela bem firme, para que evite essa quebra, para que evite o desgaste, né? Vocês sabem que a maresia desgasta muito, né? A água salgada e tudo mais. Então, cada vez mais eles estão evoluindo para deixar essa prancha mais resistente. E aqui uma imagem de como elas eram. Olha como a teoria de como elas começaram, né? Aqui já no Havaí, que eles utilizavam essa grande, e como ela veio vindo, né? Com o tempo. E chegamos no nosso primeiro exercício. Escolha uma das pranchas que eu trouxe ali na imagem e desenhe no seu caderno, colocando suas características, preferência, e escreva por que você escolheu. Então, você vai escolher uma dessas, tem de 1 a 13, vai escolher qual que você quer, desenhar no seu caderno, colocar uma característica. Por que você gostou dessa prancha? E a gente já volta para falar sobre isso.
retornamos. Então, aqui nessa atividade, você tinha que escolher qualquer uma delas. Então, vocês podem ver que tem as características, elas são diferentes. Algumas maiores, algumas mais coloridas, algumas menores. Então, o grau de dificuldade, hoje em dia, a gente pode definir como o tamanho da prancha e o seu formato. Então, quanto maior ela for, mais fácil eu dominar a técnica para eu realizar as manobras. Se ela for menor, tem um grau maior de dificuldade. Quanto mais ela funila, mais difícil fica. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre as manobras. Eu acho muito legal quando a gente deixa isso visual. Então a professora vai tentar falando um pouquinho do que está acontecendo ali, mas eu quero que vocês visualizem a imagem para vocês. Eu acho que é trazer um pouquinho do que está muito longe da nossa realidade para a nossa realidade aí na escola, onde vocês estão. Eu sei que muitos já devem conhecer, alguns devem praticar, principalmente os que moram no litoral, mas a gente está falando de todo o Paraná, então vamos tentar trazer um pouquinho o surf para perto de todo mundo. Então, furar a onda, ela está ali furando a onda, passando ali por baixo, né? Não foi legal, ela achou que não foi uma onda que ela conseguiria realizar a manobra, então ela passou por baixo da onda, furou a onda. E a cavada, que é esse movimento aqui, que ela vem deslizando e faz o retorno ali. Aí a gente tem o tubo bem conhecido, né? O tubo que ele vai passando aqui, ó, por debaixo da crista da onda, no meio dela ali. E o 360, que o próprio nome já diz, é um giro de 360 que você dá. Faz a manobra e faz o giro de 360 no ar. E depois retorna para a crista da onda. O aéreo, que é essa manobra aqui, ele está em câmera lenta, né? Os flashes aqui, de como ele é realizado, e aqui ela sendo feita. Ó. É subir bastante e depois descer. O flutter, que é esse aqui. Flutter, né? Ó, ele vem, pega a crista da onda e volta de novo. Vocês podem verificar que tem diferenças bem grandes entre uma manobra e outra. O backside, que é o retornar, e o frontside, que é o de frente. Essas são bem conhecidas, essas manobras. Kick out, que é esse aqui bem legal, que é você vir e se jogar lá, que não deu certo, né, a manobra. E o hang five, que ele, olha que legal esse, ele vem andando na prancha, geralmente é de long ali que ele está usando, ele vem andando e coloca os dedos ali na ponta da prancha. Hang five. Rasgada, que é essa manobra aqui. E vaca, que eles dizem, é um termo que eles usam quando não dá certo, né? Quando a manobra não deu certo, eles caem, então eles utilizam esse termo. E chegamos no nosso segundo exercício. Quais as dificuldades que você encontra para praticar o surf em sua cidade? Quais são as dificuldades que você tem para praticar aí na sua cidade, na sua realidade, cada um com a sua realidade? Tente escrever no caderno todas as que você consegue identificar. Nós já voltamos para falar um pouquinho sobre isso.
Nós vamos voltar agora a falar um pouquinho sobre esse exercício 2. Então, quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Eu sei que muitos devem ter citado a questão da falta do mar, né? Falta do material, às vezes se você mora no litoral, se você vai até o litoral não tem o material, falta do tempo. Então, existem vários fatores que dificultam a prática do surf aí onde vocês estão. Tá? Mas se um dia surgir a oportunidade, tentem porque é muito legal. Sobre as competições, então as principais competições a gente tem na Austrália, na Indonésia, na Polinésia, no Brasil, Estados Unidos, África do Sul e França. Esses são os locais em que tem as competições mais conhecidas, mais tradicionais do surf. Os surfistas mais conhecidos, a gente tem o Gabriel Medina, o Gabriel Medina, o Adriano Souza, o Felipe Toledo, o Ítalo Ferreira e a Tatiana Weston Webb. E aqui a imagem de 2 atletas brasileiros, né, campeões mundiais do surf, então a gente está muito bem representado por essa dupla e tantos outros que estão chegando, que são promessas dentro do surf. No Paraná, professora, a gente consegue surfar no Paraná, as ondas são baixas, às vezes elas estão um pouco mais altas por conta da maré, mas a gente consegue sim, né? Existem surfistas no Paraná. E quais são os lugares em que esses surfistas se alocam para praticar o surf? Então eu trouxe alguns aqui. Tem a Ilha do Mel, né, que fica para lá de Pontal, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Sul. Então, nesses lugares, né, a gente às vezes consegue encontrar uns surfistas ali praticando e é bem legal de ficar observando eles realizando as manobras no mar. Trouxe para vocês também alguns filmes, existem vários filmes sobre o tema, vários filmes, muitos, muito bacanas, para várias idades, então eu trouxe uma gama de filmes aqui para vocês observarem, se quiserem conhecer um pouquinho mais, a dica está aí para vocês. E chegamos no nosso terceiro exercício. Esse exercício é muito legal. Chegou a hora de você construir a sua prancha. Pode ser com qualquer material. Então, use a sua criatividade, tire uma foto e encaminhe para o seu professor e, se quiser, divulgue nas suas redes sociais. Então, você vai montar a sua prancha. Aqui tem alguns exemplos. Ó. Essas pranchas são menores, aqui fizeram com papel cartão, e essas aqui fizeram com papel craft. Olha que legal, a professora colocou todo mundo em cima das carteiras lá para surfar, fazer os movimentos. Então, essa atividade aqui, se vocês quiserem realizar, fica como uma atividade bacana para vocês realizarem, para mandar para o professor, que eu tenho certeza que ele vai gostar, ele vai curtir a ideia. Já voltamos.
Retornamos. Então, talvez não tenha dado tempo de você construir a sua prancha, mas fica aí a dica para você construir e encaminhar essa atividade para o teu professor, tá? O que a gente viu hoje, professora? A gente viu sobre o surf e a gente viu a definição, a sua história, as pranchas, as manobras, as competições, os surfistas. Vimos também sobre o surf no Paraná e alguns filmes com esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Paulo, muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima.